Nós vamos respirar bem profundamente, sentir toda a espiritualidade a nos envolver, os guardiões já adentrando os nossos lares, nos fortalecendo de luz, de fé, de harmonia, buscando essa união com o Ruiz, com Eliamar e com todos os espíritos que estudam junto conosco, irmanados, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muita paz e de muito amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Capítulo 25, planos para o futuro. Para quem iremos nós, Senhor, se tens a palavra de vida eterna? Está em Mateus. E aí, o que temos neste capítulo? Anotei alguma coisa no final do começando no final do segundo parágrafo. Alguém antes? Eu coloquei os dramas conscienciais, esse parágrafo. Eu começo no antes. Começa assim: Tá. ninguém se livra de si próprio. Essa é a grande lição da morte física. Da morte física, sim. Os dramas conscienciais, os impulsos, as enfermidades morais persistem além túmulo. A boa vontade e a alegria de servir, a alma das tarefas doutrinárias, atraem proteção e misericórdia. Contudo, a alforria mental é galgada por quantos se entregam ao afanoso trabalho de crescimento. Nem sempre a contenção de impulsos conduz à transformação. Nem sempre a atividade doutrinária significa libertação, assim como nem sempre a experiência do conhecimento adiciona paz e serenidade. Aqui nesse parágrafo, várias coisas, né? Então, a primeira é: ninguém se livra de si próprio. Esta é a lição da morte física. E tem gente que acha que um monte de problema encarnado não espera, vê a hora de desencarnar para se livrar dos problemas. Eles vão com a gente, não conseguem se livrar da gente. Mas dependendo de como a gente foi criado, as nossas crenças, a gente acredita que a gente não vai ter esse problema. E quando morreu, morreu, acabou, a gente não carrega nada. Né? E aqui está dizendo o contrário, né? Então, aí eu estou falando, mas depende da crença que as pessoas têm, todas as religiões, é isso que eu quero dizer, acabou, acabou, né? E aí ele fala, não, vai carregar tudinho. Sim. Está só começando. E aí a outra coisa que anotei bem, que eu achei bem importante é: nem sempre a contenção de impulsos conduz à transformação. É aquilo que eu sempre costumo falar e as pessoas brigam comigo, mas você segurar o impulso não significa que você está mudando. Só está gastando mais energia. Tá lá dentro, né? Não é lá dentro. É latente, né? Eu acho que a coisa é importante segurar o impulso. Mas se você não trabalha a autotransformação, é o primeiro passo para a doença. Uhum. E a outra coisa: nem sempre a atividade doutrinária significa libertação. O que significa isso? Que não adianta você se dedicar à doutrina, para se transformar para ter libertação. Porque senão vai ficar que nem o Marcondes. O Marcondes, ele tinha um conhecimento doutrinário, ele falava muito sobre isso, mas só estava no quê? Estava na superfície, ele não conseguiu trazer essa transformação. Não é que ele não tivesse conhecimento. O Marcondes. Posso ser sincero? Ele não fez. Ele não tinha ele tinha conhecimento, mas ele não tinha entendimento. Porque o importante é você ter o conhecimento, entender aquilo, não é? E buscar aqui o seu autoconhecimento para poder colocar em prática, aí sim. Você tem que ter o conhecimento, o entendimento e depois fazer a interiorização de tudo isso. Não, como eu sempre falo, a biblioteca é cheia de conhecimento, mas ela não faz nada.
Ok? Algo mais aqui? Eu tenho o próximo parágrafo inteiro. Tá. Também. Pode falar. Ela Então, também. deixa a Virginia ler. Tá. Eu anotei esse parágrafo também. Velhas ilusões de grandeza têm banido de coração puros e bem-intencionados a oportunidade de reeducação. Inúmeros companheiros, avassalados por prestígio e facilidades, abandonam a essência e encantam-se com a forma, as exterioridades. Aqui que é aquela coisa, você ter o entendimento do que você está aprendendo. É isso aí. Não só o superficial, achar que é para os outros, né? Para você também, não é? O resultado inevitável desse trajeto de descuidos impensados é a negligência com deveres primordiais ao equilíbrio da alma após a morte. A sábia indagação do codificador e a inspirada resposta dos sábios guias merece muita meditação. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É isso. E isso é difícil as pessoas entenderem, né? O que achei interessante nesse parágrafo aqui, deixa eu... é o seguinte, nessa primeira parte, né, inúmeros companheiros avassalados por prestígio e facilidades abandonam a essência e encantam-se com a forma e as exterioridades, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Porque quem lê isso daqui fala assim, então eu não vou me colocar, porque senão eu vou perder as oportunidades e vou correr esse risco. Não é isso que está dizendo. A gente tem que se colocar, mas tem que estar o tempo inteiro analisando os nossos passos para ver se a gente está trabalhando a essência ou a forma, né? E isso eu vejo dentro dos trabalhos, na convivência, dentro do tudo, tanto na casa espírita como na vida. Tem. Na vida, né? Porque muitas vezes a gente só traz para casa espírita, né? Mas não, isso aqui na vida. Vocês estão quietos? Concordam ou não concordam? Concordo com o que vocês estão falando. Tá certo. Outro ponto que eu anotei, me chamou a atenção aqui, é a confirmação daquilo que a gente já conversou algumas vezes, né? Que o mal não existe, existe a ausência do bem, né? Então, na última frase está falando, né? Não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal e haja resultado de não haver praticado o bem. Praticado o bem. E Eu me embaixo lembro- tem em letrinhas pequenas. Pode falar, Sérgio. Eu me lembro de um expositor, um dirigente que sente, seu Eugênio, ele comentou que uma vez ele vinha vindo na rua, né, de carro, e de repente ele viu um mendigo deitado na calçada com os pés para fora da calçada, na rua, né? Ele parou o carro mais na frente, foi lá e o mendigo estava bêbado, né? Ele pegou e puxou o mendigo todo para a calçada. Ele falou assim, eu não podia fazer outra coisa por aquele cidadão. Mas se ele continuasse ali, ele poderia algum carro passar por cima dele. Então, para a gente ilustrar isso, imagina se ele não tivesse tido esse cuidado e um carro realmente atropelasse lá o mendigo e passasse por cima das pernas. Ele seria, pelo que está escrito aqui, ele seria responsabilizado por não ter feito o bem. E aí onde que faz pensar? Às vezes você fala assim, eu não estou fazendo mal, você também não está fazendo bem. Isso tem no nosso dia a dia, né? Porque onde ele faz a gente... viu, esse amigo Sérgio, ele viu que podia acontecer alguma coisa, e aí então ele tomou a iniciativa É isso aí. de puxar o rapaz para dentro da calçada, para cima da calçada. E se ele tivesse passado e não tivesse percebido?
Aí não tem problema. Aí Não não, tem... Ah, tá. Mas porque- ele viu, né? No caso, ele Ele viu. viu, ele percebeu. E quantas vezes, né? Aquela parábola do bom samaritano, né? As pessoas Uhum. passavam e iam embora, né? Desviavam, né? É, Mas assim, aquilo que a gente não sabe, A gente não vai a ser gente não cobrado. pode ser cobrado. A gente só Entendeu? vai ser cobrado por aquilo que a gente deixou Aquilo. de fazer. Deixa. E a questão do mal, né? Não fazer o bem já é um mal. Isso tem que deixar a gente em alerta, né? Porque é uma coisa que pode levar a gente a acumular dívidas aí que a gente nem percebe. A gente só vai ter que ter bom senso. Bom senso. Bom senso, como diz o Sérgio, não se vende, se tem. Ele sempre fala isso para mim, bom senso. Porque a gente vai ter bom senso para a gente compreender toda o que nós estamos vendo e o que nós vamos fazer com isso. Não é isso que você fala? Que bom senso não se tem, se vende? Na verdade, eu falo diferente. Eu falo assim, bom senso cada um tem o seu, né? Uhum. O Tem. bandido teve o bom senso de matar a testemunha antes de quando estava fazendo o assalto. É. A visão dele é essa, isso é verdade. Ah, é bom senso. Para ele tá certo. Para ele é. O bom senso depende de cada pessoa. E a gente precisa aprimorar o nosso senso para que ele seja bom. Mais alguma coisa? E no próximo parágrafo. Eu vi essas letrinhas pequenininhas aqui, achei interessante. Imperioso disputar o bem, abolir folgas e renunciar gostos. Show? Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo. Que é o continuando, né? Sois Sim. os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. É hora, então, da gente arregaçar as mangas e trabalhar. E aí a dificuldade nossa, justamente da maioria ou parte das pessoas, né? É sacrificar os vossos hábitos, os vossos desejos, as vossas ocupações fúteis, né? A dificuldade é entender o que é fútil e o que não é, né? E o que não é. A gente não pode esquecer nunca o seguinte: a experiência vai ensinar para a gente. Você toma uma decisão e vai para um caminho, porque você acha que ele é melhor. De repente, você fala assim, devia ter feito diferente e aplica para a próxima vez. Eu vejo também que para a gente tomar uma decisão dessa, a gente tem que sentir muito como que a gente fica. A partir do momento que a gente sacrifica e a gente fica feliz, aquilo nos traz, é que a gente já está maduro para sacrificar. Quando a gente fica naquele pesar, está muito pesado, eu estou deixando, eu estou triste, a gente não está pronto para sacrificar esse sentimento. Então, assim, tudo, não adianta. Há necessidade de renúncia? Eu não vou dizer que não há. Há necessidade, mas cada um tem o seu momento, tem a sua maturidade. Ah, então vou esperar essa vontade. Não vai chegar. Se você não der o primeiro passo, você não vai chegar. Tem que ir tentando. Mas você tem que estar bem. Porque se você renunciar e começar a trabalhar fazer o que, por aquilo que você renunciou, e não se sentir bem, você vai estar cobrando logo, logo. Cobrando o outro, né? O outro. Você vai estar cobrando a equipe que você está, você vai estar cobrando aonde você está, porque você está infeliz. Olha no outro espelho, né? É. Eles estão fugindo. Concentra. Ia falar isso, né? Sacrifício nunca deve ser para você executar um trabalho por responsabilidade. Está fazendo porque
porque assumiu a responsabilidade de fazer, está preparado. Seu microfone está Está cortado. falhando, Sérgio, seu microfone. Melhorou? Sim. Então, Fala uma frase inteira para a gente saber. o sacrifício não deve ser feito porque você vai fazer um trabalho pela responsabilidade de fazer, sim por causa da vontade de fazer. Como é que é? Não Como é que deve é? ser o sacrifício para você realizar um trabalho não deve Sim. ser feito por causa da responsabilidade que você tem em realizar aquele trabalho, mas deve ser feito pela sua vontade de fazer aquele trabalho. Entendeu? Por exemplo, tá tendo jogo de futebol lá, né? Tava tendo jogo do Brasil. Não. Não, tá tendo jogo de futebol, né? Então, muita gente que quer acompanhar. Aí você tem que decidir se assistir o futebol ou vir participar do trabalho. Se vir participar do trabalho porque é sua responsabilidade, então fica assistindo o jogo de futebol, Porque quer porque você vir. não vai estar contribuindo. Mas Agora, você quer. você fala assim, não, isso aqui está muito legal, mas eu quero estar lá no trabalho. Aí sim, aí vai. Ah, mas tudo bem. Mas não deixa de ser um sacrifício, porque você queria assistir o futebol também. Entendeu? Entendi. A gente compreende sacrifício como grandes coisas, e não, são nas pequeninas também, daquilo que a gente tem que fazer uma opção. Uma conclusão que eu cheguei é o seguinte: toda a escolha significa que você abdicou de uma coisa. Sim. Se você tem que escolher uma, você abdicou de outra. Isso. Então, não escolha pela responsabilidade, porque num trabalho caridoso, você não deve fazer aquilo pela obrigação de um compromisso assumido, sim pelo entendimento de que aquilo que precisa ser feito é necessário. E quando eu Não falo. sei se vocês entenderam por que a gente está falando isso, né? Porque senão, lá no fim, você vai estar se culpando por um monte de coisa que está dando errado, você vai culpar o trabalho. E não é o trabalho o problema. O problema são as suas decisões. Né? Solange, pode falar. Está desligado seu microfone. Oi. É o fato de você vir com prazer. Eu entendo o que você fala, não pelo compromisso assumido. Aquilo que está lhe fazendo bem, você vem porque você quer estar. Né? É isso aí. Eu penso dessa forma. Você vem porque aquilo está te fazendo um bem, Sim. de estar no grupo, de estar estudando, de estar evoluindo espiritualmente, de estar fazendo um trabalho espiritual. Isso está te fazendo bem, então você vem. Não pelo fato de realmente, só pela responsabilidade, não. Não acho. Principalmente por quê? Porque tem o fator do grupo, mas também tem um fator que eu acho que é extremamente importante que a gente comece a pensar, e essa página faz a gente pensar. Se a gente está 100%, se a gente tem isso dentro de nós, se recebermos cobranças de fora, não do grupo, a gente não vai encarar essas cobranças. A gente vai ouvir, vai respeitar, mas a gente não vai se desestabilizar. Porque a gente fez uma escolha e tá tudo certo. E quando eu falo isso, eu estou falando do meu exemplo, tá? Então, eu cheguei num ponto que eu sempre recebia cobrança, porque vocês falam muito, né? É muito legal ter o Sérgio, você tá ali, você tem o Sérgio. Não, eu sempre recebi cobranças muito pesadas, né? Não do Sérgio, mas de outras pessoas da família, muito pesadas, né? E para mim tá tudo certo, porque foi a minha escolha que eu fiz. É algo que me faz bem, não é a minha obrigação, mas é algo que me traz uma conquista comigo mesmo. Ah, e o outro? O outro tem outras conquistas que a gente aprende a aceitar e tá tudo certo. A vida é uma troca. Eu vejo assim, Valéria, eu vejo assim. E para a gente respeitar, a gente também quer respeito, né? Então, nesse sentido, onde há respeito, onde há aceitação, tá tudo certo, né? E é por isso que eu falo, se isso estiver muito bem
trabalhado Resolvido. dentro de nós, se eu já compreendi tudo isso, o que vier de fora, a cobrança do outro, não vai pesar, porque você já vai ter tudo isso consolidado dentro de você. E aí você não vai ficar se sentindo culpada, achando que você está deixando isso ou aquilo. Isso tá resolvido dentro de você. Não que o outro vai mudar, ele vai continuar cobrando, ele vai continuar fazendo... E tá tudo certo, é a opinião dele e eu respeito. Entendeu? Mas não me influi mais, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, isso vai com a maturidade, vai com o tempo. Estamos no caminho, então. Ontem meu filho queria marcar a viagem, agora, em dezembro, e falou para mim assim, vamos voltar então dia 19. Eu falei, só se for de manhã, porque de tarde eu não posso, porque era para pegar avião, eu falei, de tarde eu não posso, eu tenho que chegar a tal horário, porque a gente tinha um compromisso da última aula, né, que a gente marcou. Você está viajando com a sua família. Eu falei, tudo bem, mas a gente pode voltar mais cedo. Se é que a gente vai, foi dormir bravo. E não se falou mais do assunto viagem. Ok, estarei dia 19 na aula combinada. Eu assumi o compromisso e eu quero estar. Aqueles que estão ao redor são aqueles que a gente vai trabalhar com muito amor, com muito carinho, com muita serenidade. Eles estão lá para testar a nossa fibra, a nossa determinação e fazer aquilo que a gente acha importante para nós, né? Com E certeza. senão, se a gente for aqui e todo mundo falar, vai contar uma história, porque é uma loucura. Algo mais? Página não. Tá, então vamos para a próxima. Nossa, quem nos escuta, né, no YouTube deve falar assim, nossa, como eles são terríveis, né? Nossa, turma, né? Assim, tem 3 lá que é da pá virar. Não, a gente não é, não. A gente é bom, é bonzinho, né, Renata? A gente é um docinho, né, Renata? Eu não posso falar nada porque eu sou um dos doidinhos. Mas é bom, é divertido. A gente aprende bem. Algo mais naquela página, não da próxima página, alguma coisa? Não. Nada? Então tá bom. A próxima página, sobre as cinzas do tempo lá, tá tudo certo? Livro que ia se chamar Qual será, doutor? Cinzas do Tempo. Tudo bem? Esse daqui também? Então já estamos indo para a próxima página. Ó, aqui eu tenho uma coisa. Aproveitando nossa conversa, qual a opinião que a senhora tem sobre os livros mediúnicos que estão surgindo na atualidade? Nossas histórias não parecerão aos espíritas, digamos, fantasiosas, né? Porque ela está pedindo a permissão, a Eurípides pediu para a permissão de contar a história deles, né? No início, todo mundo sentia uma grande fantasia, né? Ou não? Como que o plano espiritual é assim? Como que não é? Qual é a diferença? Sim. É que assim, ó, sempre se foi falado que o quê? A verdadeira vida é do plano espiritual. E aqui é uma cópia. Uma cópia mal feita, mas é uma cópia. Se aqui é uma cópia e lá é a verdadeira, então tudo que acontece aqui acontece lá. É que a gente nunca fez essa analogia, ninguém parou. Então, assim, não tem nada de novidade lá. Mas todo mundo sempre acreditou nas crenças, nos paradigmas dos anjos. Todo mundo, quando desencarna, vai para a colônia Nosso Lar, coitada, ela tem que ter o tamanho do planeta Terra, né? Porque todo mundo vai para lá. Todo mundo só quer nosso lar. Eu, quando li
comecei a ler sobre Maria Modesta, sobre principalmente o doutor Inácio. Eu falava que não, eu queria ir para o Hospital Esperança, porque eu precisava de umas consultas com o doutor Inácio. E, ó, eu vou contar uma coisa. Na minha primeira cirurgia, tinha um grupo que fazia meu tratamento em São Paulo, de domingo à noite. E estava tudo certo para me operar. Eu operei no dia 20 de julho. Eu ia operar uma semana antes. Eu ia operar no dia 14, uma segunda-feira. E aí não saiu a permissão do plano de saúde. E aí, esse grupo que fazia todo o meu tratamento, eu nunca vi, só conheci uma pessoa, falou assim, você ainda não vai fazer a cirurgia. Quando veio a negativa, eu falei assim, eu não estou acreditando. E eles falaram assim, sabe por quê? Porque você ainda não foi liberada a sua vaga no hospital espiritual. Aí eu fiquei assim, né? Falei assim, tá. Aí se passou uma semana, eu tive mais 1 ou 2 semanas de assistência. E aí ela mandou o recado assim pro Sérgio, ó, ela vai operar, ela já tem uma vaga no hospital espiritual e ela tá sobre a tutela de Eurípides Barçanufo. Aí eu falei assim, aí eu operei, eu fiquei na UTI, eu fiquei entubada. E aí, assim, dá para se entender, eu precisava do hospital espiritual. Eu precisava da minha vaguinha no hospital espiritual. Olha, Então, tudo tem... tempo certo. Não tem nada errado. É, Por mais que a gente fale, a gente não tem nada errado. E todo mundo sabe, quando a gente fica entubado, realmente, a gente fica fora. Nosso perispírito fica fora. Pode ficar do lado, mas grande parte vai realmente para um hospital para ser tratado e receber toda a assistência. Para frente? Parar por vamos aqui? parar? Paramos ali no por mim, Marcondes contaria esses 400 casos, tá bom? Tá, tá.